Olha só, tu quer saber qual é a coisa mais coerente que a gente pode fazer nessa vida e que ao mesmo tempo é a coisa mais difícil de todas, que eu acho que é um desafio que a humanidade vai se extinguir, não vai conseguir passar por ele, é se colocar no lugar do outro. Porque veja bem, tem uma frase que é muito clichê, mas que é muito verdadeira, que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, se eu estou do lado de um prédio ao qual é o oposto de que o sol está, para mim está sombra. Quem está do outro lado, que é o lado do sol, está fazendo sol. Ou seja, do meu ponto de vista, está fazendo sombra do momento. Do ponto de vista da outra pessoa, não está fazendo sombra, está fazendo sol. E aí, o que isso implica nas questões práticas do dia a dia? Numa série de coisas. Até a gente, por exemplo, não tem dor de cabeça. Que se você entra num embate com alguém e você tem certeza que você tem a razão, que você está do lado certo da história e você gasta o seu tempo discutindo com a pessoa, não está sendo producente seu raciocínio. Você sabe que a pessoa está errada e você está certo, por que você vai discutir com a pessoa? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, a quem eu quero um bem danado, que mora lá em Brasília, chamada Ludmilla, e aí a gente debatia sobre esses processos relacionados à adolescência, o tanto que é uma fase complicada para algumas pessoas e é uma fase de aborrecimento, de falta de paciência, de teimosia e etc e tal. Enfim, todas as questões intrínsecas relacionadas à adolescência. E aí eu peguei e disse para ela, falei, Ludmilla, existe uma questão mais complexa que é a adolescência, que é quando você é um adolescente LGBT. Porque veja só, eu fui um adolescente LGBT, não me entendia como tal, não sabia como funcionavam esses processos. Eu só vim de fato me entender como uma pessoa LGBT a partir dos 20 anos de idade, 20, 23, 25 anos, ter plena convicção e plena consciência de como funcionava a coisa. E aí, se você olha para uma adolescente, que a gente costuma brincar e chamar de aborrecente, e não entende quais são os processos internos que esse adolescente está vivendo, o qual algum dos nós não passou e nem vai passar, é muito fácil você chamar de aborrecente, falar que é rebelde sem causa, etc e tal. E eu digo isso porque eu passei alguns anos da minha vida trabalhando profissionalmente com adolescentes, porque eu ministrava curso de capacitação profissional, então eu vivia aquilo no dia a dia. Agora, se já é difícil você ser adolescente e enfrentar todos os processos de transformação do corpo por questões hormonais, é uma fase que é muito característica, e aí quando eu falo isso, eu falo sob o ponto de vista da ciência também. Porque o nosso córtex cerebral ele só se forma por volta dos 22 ou 23 anos de idade. Então, quando um adolescente foge de casa, quando um adolescente engravida na adolescência, quando tem outros processos que são bem característicos dessa idade, você quer debater com um adolescente que ele tem o mesmo nível de raciocínio, de maturidade que uma pessoa que já está se tornando cabra véia como eu? Então, por que eu digo que se colocar no lugar do outro, tentar ter o ponto de vista do outro é uma questão complicada? Porque isso é baseado na nossa vivência. Então, tudo que a gente tem de visão de mundo é baseado na herança que nós tivemos dos nossos pais e da nossa família, no tipo de formação que nós tivemos, no lugar onde nós nascemos, e quando eu digo lugar eu quero dizer cidade, estado e até país, porque o adolescente, como foi o exemplo que eu citei no Brasil, é completamente diferente de um adolescente europeu. Então, esse fato de se colocar no lugar do outro vai depender do que são as inferências que o outro recebeu. Ou seja, até por questões culturais, econômicas e financeiras, se colocar no lugar do outro é um negócio muito complicado. E aí exige empatia, exige paciência, exige discernimento. E é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil. Porque se fosse uma coisa fácil, as pessoas já estariam fazendo, a gente não teria guerra, a gente não teria morte, a gente não teria fome. É muito fácil você ter empatia por quem está passando fome e auxiliar, estender a mão. Então, às vezes, eu fico refletindo nesses processos internos e que quando a gente faz essas pequenas descobertas, a gente descobre que se colocar no lugar do outro facilita e resolve alguns problemas da nossa vida.